Olá, boa tarde. Aqui estamos de novo, dia 3 dessa série de lives que eu estou muito feliz em fazer, não só pelo lançamento do livro em si, né? O livro A Coragem de Ser Autêntica, mas também porque está sendo tão legal a troca toda que está acontecendo aqui nesses dias, a troca de gente que não conhecia o perfil, oi amor, ou que não conhecia esse lado de mim também tem essa, né? Eu sou professora de yoga, sou professora de português para estrangeiros, sou um monte de coisa aqui e às vezes as pessoas nem sabem dessa outra parte, né? Então, eu tô muito feliz em estar aqui divulgando esse livro, que é um sonho antigo meu, que está se realizando. E as duas primeiras lives foram muito melhor do que eu esperava, realmente. E eu tô muito feliz de fazer essa terceira, que também vai ter uma convidada especial que eu vou chamar já já para entrar aqui com a gente. E bom, só para recapitular um pouquinho, se você está chegando aqui hoje nessa live primeiro, seja bem-vinda ou bem-vindo. Já falei que meu público principal é de mulheres, mas que eu tenho chegado a bastante homens também, então eu fico bem feliz. A primeira live eu contei por que escrever uma autobiografia, né? E porque para mim era tão importante compartilhar a minha história e passar um pouco, né, desses sentimentos todos que eu tive com o me descobrir lésbica e tudo o que aconteceu na minha vida, não, numa intenção de mostrar que somos uma tribo de pessoas que nem todo mundo é igual e tá dentro da caixinha. Então, se você se sente de alguma forma travado nessa vida, sabe, encaixada, que tem que se encaixar nas outras coisas e também gostaria de sair da caixa um pouco, essa live também é para você. E hoje a gente vai falar da parte 2 do livro. Eu já vou chamar aqui a minha convidada, que certamente vai entrar aí, gata como sempre, maravilhosa, sabe? Cadê ela? Ai, acho que ela caiu aqui. Vamos esperar um pouquinho ela voltar. Mas essa o legal que eu ia contar dessa convidada enquanto ela aqui já tá entrando é que, sei lá, essa deve ser porque a gente sempre faz live junta, ou no meu perfil ou no dela. Inclusive a gente se conheceu e ficou amiga por causa de uma série de lives que eu estava fazendo para um ano de blog. Aí está ela, linda, maravilhosa, no espelho. Oi, Meu, gata. tava tudo travado aqui. Eu achei que eu não fosse entrar. Sabe aquele negócio de... Tava sendo trollada pelo universo aqui. Bom, hoje é um dia de bem-vinda sendo trollada pelo universo. Nem vou falar nada, essa live quase não acontece, acaba de rolar umas coisas aqui, mas enfim, não queremos falar de coisas ruins, estamos todos bem. E aqui, maravilhosa aí, eu não falei que ela ia entrar maravilhosa, gente, é a mulher mais sempre maquiada e maravilhosa que eu conheço, assim, ela já acorda assim, nessa belezura toda. Quem vê pensa que você já não me viu descabelada, chorando com quase meleca saindo do nariz. Já vi também, é verdade. E você tá no cafezinho, né? Aqui já são 5 horas da tarde, muito bem. A gente tá cada uma num fuso horário, como sempre, a gente sempre se encontra comendo ou fazendo alguma outra atividade assim do dia, né? Tipo fazendo xixi, essas coisas assim. Fazendo Hoje xixi, tomando banho, se trocando, arrumando a casa. Os nossos encontros são assim. Mas hoje foi organizadinho. Hoje a gente sabia que ia entrar aqui essa hora e Hoje tá todo estamos, mundo vestido. a gente nem está muito acostumada com tanta organização. Por isso que o universo tentou dar uma bagunçada, assim, entendeu? Tipo, não é muito vocês organizada. Oi, Pri. A Pri acabou de entrar e a Pri é a razão pela qual a gente se conhece, né? Tem Exatamente. A Pri foi que deu a gente de presente uma pra outra. É verdade. E, bom, vamos lá. Então,
Sabe que estamos aqui para falar desse livro, A Coragem de Ser Autêntica, que alguma louca escreveu. Eu não sei quem foi a louca Uhum. que conseguiu escrever um livro assim tão polêmico, sabe? Eu fiquei pensando, mas não sei, não consigo entender como alguém faria isso. Mas aí, pior do que isso, né? Do que alguém que é louca o suficiente para escrever um livro desse, é que tem gente que lê esse livro, né? Ok, como eu pedi para ler, e aí eu não sei se você se sentiu assim, como fala isso? Coagida a ler o livro. Então, eu quero que você comece falando da sua experiência em geral. Como foi? Tá. Calma. Fala da sua experiência. Não, vou mudar. Sabe por quê? Porque a Érica, vou começar por aí. A Érica tem participação ativa em esse livro ter sido finalizado. Ela sabe disso. Porque quando eu estava escrevendo esse livro, né? Eu vou contar um pouco mais de como foi o processo de escrever, quanto Uhum. durou, tudo tal, na live de amanhã. Mas quando, lá em um ano atrás, mais ou menos, lá em maio do ano passado, quando eu comecei a escrever esse livro, já tinha começado ele um ano antes, aí eu retomei, e aí era pra fazer mesmo, né? E aí eu tava lá escrevendo, e aí, como eu falei na live de ontem, tinha partes que eu falava, meu Deus, eu não posso escrever isso. Eu não posso. Eu não posso escrever isso, assim, não dá. E aí eu parava, chorei várias vezes, e uma dessas vezes eu liguei para ela e falei: Eu não sei se eu vou continuar escrevendo o livro. Por quê? Porque a minha história acaba de alguma maneira sendo a história de mais pessoas também que estão envolvidas, né, nessa minha história. A minha família, os meus ex. Então, eu tinha muito. Eu não sabia o que fazer com essa informação de como que eu vou falar da minha história, sendo que eu vou ter que contar a história das outras pessoas também, o que que essas pessoas vão achar. Gente, e era um livro sobre a coragem de ser autêntica, mas eu tive todos esses medos. E aí teve um dia, esse dia que eu liguei para ela chorando, e que ela falou: Meu, você escreve um bilhete aí e deixa aí no computador. Para você lembrar todos os dias que não importa o que as pessoas pensem do livro, essa é a sua história, e se elas não conseguirem entender, esse problema é delas. O seu é terminar o livro e contar essa história. E eu fiz o bilhetinho e deixei lá, e muitas e muitas e muitas vezes eu tive que ler esse maldito bilhetinho, lembrar da Erika e escrever o que eu não queria escrever. Então eu acho que é o mais justo começar essa live dizendo muito obrigada. Eu já comecei a chorar antes, porque eu li a parte. Você falou assim: escolhe uma parte do livro dessa parte 2 que a gente vai falar hoje, pra falar algo que você gostou. E assim, eu já não consegui escolher. Aí quando eu cheguei numa parte que eu me emocionei super e comecei a chorar, eu falei: tá bom, tá decidido. Essa parte aqui é a que a gente vai ler na live. Mas eu, primeiro, obrigada por me permitir sempre, sempre, sempre. Como é delicioso saber que a gente é apoio uma para outra e também que esse apoio vai florescer para apoio para outras pessoas. Pois É essa é. parte mais linda que tem aqui. Mas tem um adendo nesse bilhetinho que era assim, ó. Escreva esse livro como se ninguém fosse ler. É verdade, é verdade. Porque Ah, isso trouxe uma camada de verdades aqui que na hora que estava pronto, ela falou, e agora tá pronto. O que eu faço com isso? foi assim, Érica, tá pronto, eu escrevi como se ninguém fosse ler. Já posso jogar fora? Porque depois disso, alguém vai ter que ler. Então agora o que eu faço? Jogo no lixo? Aí manda para as amigas para lerem também. E um outro ponto foi que é muito importante mostrar aqui, porque a gente fala da coragem de ser autêntica e parece que é algo fácil e que é algo adquirido e que nunca mais vai precisar ser retocado. E aí o que eu falei para a Júlia foi: a tua história é muito maior do que você, é muito maior do que as pessoas da sua família, da sua vida, que fazem parte dela. Então, se abre para ser essa voz para outras pessoas, porque a tua história já existe. A de outras pessoas provavelmente é muito similar. Tem partes do livro da Julie que eu vou dizer:
Não é que a minha vida aconteceu igual, é de se convir que eu não me descobri exatamente lésbica, porque eu não sou. Mas eu passei por várias experiências que às vezes, se a gente se olha com crueldade, com maldade, ao invés de olhar para que essa experiência serviu e ficar olhando assim com o peso que a gente dá para as experiências, a gente se amarra em histórias que são só algumas histórias da nossa vida, nem são todas, nem são as mais importantes, e a gente acaba se definindo por elas. Então eu tenho as minhas, a Júlia tem as delas, e quando eu li as da Júlia foi como um abraço, sabe? Como um cara. A gente vive histórias tão parecidas em universos diferentes. As paralelas, né? A gente fala das nossas vidas paralelas. Até os namoros, os relacionamentos que a gente tem, as pessoas são assim meio paralelas, assim, gente. Que medo que dá. A gente consegue fazer o perfil de alguns namorados e a gente vê as fases, assim, ela tá namorando alguém, eu tô namorando alguém, e fala assim, nossa, a similaridade aqui é impressionante, né? Mas fora isso, é olhar pra nossa vida e ver quanto a gente ainda perde por não se apropriar de partes dela, por ter vergonha. E quando a gente para de ter vergonha, quando a gente olha como, tá bom, eu passei por isso, próxima história, próxima etapa. Uau, como isso fica lindo, né? Sim, e que difícil também, né? Porque aí é esse momento de admitir que nunca vai ser fácil. Que não é um caminho que. Eu estou falando desde a primeira live que esse livro não é um manual. Se você está querendo um manual de como ser autêntica, não é esse livro. Por isso ele não se chama Como Ser Autêntica. Nem se chama Como Ter a Coragem de Ser Autêntica, que foi uma sugestão que me fizeram, inclusive. É, e não, porque não vou ensinar como ter a coragem de ser autêntica. Eu só posso contar a minha história. E como eu usei essa coragem que eu nem sabia que eu tinha, com o tempo, conforme as coisas foram acontecendo. Tem essa também, que não foi algo que eu sabia, né? Imagina, se lá no começo dessa história eu imaginasse tudo que eu ia passar, eu acho que teria desistido, sabe? Antes de começar. Porque não é que eu já tinha coragem e falava, vamos lá, porque eu já sei que eu consigo. Não, você descobre Essa no momento. coragem, inclusive, é fake, né? Porque não é exatamente coragem. Quando você não tem medo, quando não tem tensão, não é coragem. É, ok, vou lá fazer. Por quê? Porque sim. Tem várias coisas que eu faço que as pessoas falam assim, nossa, isso é corajoso. Não, não é corajoso porque eu não tinha medo sobre aquilo. Eu não tinha uma preocupação. Era só o próximo passo lógico. Exato. Acho que a coragem ela entra quando é um passo difícil de dar, senão não precisa ter coragem, é verdade. Sim. Só que aí é que tá, é o que a gente até chegou a comentar na live também com a Andrea ontem. O problema é que a autenticidade ela é confundida com egoísmo ou com coisa que é só de criança. Quando você é adulto, sinto muito. Agora a vida de adulto você tem que se encaixar, tem que crescer, essa frase, né? Você tem que crescer e ter a sua vida como é esperada. Quem disse? Isso é matar. Então, só ser autêntico já é uma coisa que no nosso mundo hoje em dia a gente tem que ter coragem para ser. E era para ser tão óbvio, mas precisa de coragem. Você sabe, né, que eu tenho trabalhado com uma técnica energética exatamente para limpar essas camadas que a gente vai construindo em volta da gente, que são formatações que depois de um tempo se tornam proteções e que aí a gente vai se escondendo, sendo que na verdade é coragem mesmo, porque em volta dentro dessas barreiras todas, esse nosso ser autêntico é um ser que tem medo, é um ser que precisa transpor barreiras. Às vezes vai ser mais fácil, às vezes vai ser mais difícil, às vezes a gente vai procurar apoio. E o seu livro é um super apoio. Um bilhetinho. Hum? Às vezes a gente vai ter que escrever um bilhetinho pra gente mesmo. Um bilhetinho para não parar de escrever a história. Chorar, mesmo sabendo que a história precisa ser ouvida. Dar uma pedalada para publicar, porque dá um cagaço. Nossa senhora, que medo. Nossa, que medo. Então tá, você participou, como eu falei, ativamente do processo não só de leitura, mas de escrita do livro, né? Mas aí, como que foi quando você leu? Eu lembro que você leu assim, meio que tipo, em pouco tempo, né? De uma vez, quase que de uma vez, assim. E qual que foi a sua primeira sensação, assim? Como que foi que te pegou? A minha primeira sensação foi que
a gente, por mais que seja assim, super amiga e esteja sempre contribuindo com a vida uma da outra, o quanto às vezes a gente acha que conhece as pessoas, mas de fato a gente não sabe das histórias delas. E por não saber dessas histórias, às vezes a gente também não percebe o quanto elas são correlacionadas, o quanto a gente se identifica, que alguns medos foram parecidos, que algumas histórias, por mais que tenham sido diferentes, às vezes, e os caminhos também para a gente buscar a solução ou o que funciona para a gente trilha muito coisas muito similares. Então, se abrir para receber a história de outra pessoa e perceber um passo a passo ali organizado, porque a gente não tem essa clareza sobre a nossa vida, né? A gente vai vivendo conforme vai batendo água na bunda, a gente vai tomando as decisões. E quando a gente tem a oportunidade de pegar uma história que foi estruturada e contada, dá aquele momento de pausa, de reflexão da gente olhar para a própria também. Então, Legal. foi um momento de conexão, assim, de emparelhamento de histórias, do quanto elas eram diferentes e similares, e que a gente, de fato, não conhece as outras pessoas, a gente não sabe das batalhas delas, e que, às vezes, por não saber essas vulnerabilidades, a gente não se permite ser vulnerável também. Porque Exato. parece que aquilo que a gente está vivendo, uau, é muita coisa. Sendo que o outro, às vezes, passou por um BO que você fala, meu Deus do céu, o que que eu sei de problema? Pois é. E é legal o que você falou, né? O Fábio aqui está comentando. No mundo de hoje é coragem sim fazer se tem vontade, sem se preocupar com o que vão te julgar, ser verdadeiro. É o que a gente está falando, né? Como, gente, tá muito. Esse livro meu, eu adoraria que ele fosse desnecessário. Já falei isso outras vezes. Eu adoraria não precisar escrever esse livro. O meu objetivo era que ele nunca precisasse ser escrito. Porque isso significaria que as pessoas já poderiam ser autênticas, ser verdadeiras, sendo quem elas são, sem serem julgadas. Mas a gente sabe que isso não acontece. E a minha história foi uma história de muito julgamento, porque envolveu a questão da religião, né? Então, eu vou aproveitar e mostrar aqui a capa do livro que eu tô mostrando toda. Ai, ficou tão bonita a capa, tô tão feliz com ela. Mas só essa parte de lésbica cristã já choca as pessoas, né? Mãe livre também não pode. Mãe tem que estar aí sofrendo para o filho estar sempre embaixo da asa. E aí, essa história de viver fora da caixa, de que é possível, não é algo que deveria ser tão necessário falar, né? Mas A gente falar da caixa já é complexo, né? pois é. Que caralho de caixa é esse, minha gente? Muitas. E eu acho que a gente nunca para de tentar se desencaixar dessas caixas, assim, né? A gente nunca para. É uma constante, um constante desafio. Ter a coragem. Por isso que eu falei, não tem como escrever um manual de ser a coragem de como ter a coragem de ser autêntica. Inclusive, uma das coisas que eu conto no livro também, acho que no final, é que me disseram que eu tinha que contar minha história e, tipo, dar conselhos, né? Tipo, porque se eu não desse conselhos para as pessoas e tal, ia ficar uma coisa muito pobre, assim, nesse sentido, né? E eu lembro de comentar isso com você também e falar, eu não quero meter conselho aqui no meio, porque eu não tenho o que aconselhar. Eu posso contar minha história e que as pessoas se inspirem por isso. Por quê? Porque eu acho que senão, como que eu vou dizer que você tem que ser a coragem de ser autêntica do jeito que você é e vou te dar como fazer isso? O seu é seu, o meu é meu. Então, para mim, o inspirar tem a ver com isso também, né? Que é o que você... Bom, eu nem falei aqui, gente, desculpa, mas a Érica é coach e treinadora e 5.000 coisas e ajuda outras mulheres também a não só saírem da caixa, mas terem principalmente um olhar muito verdadeiro para elas mesmas e autoestima no sentido de não de beleza, de se sentir bonita, mas de amor próprio mesmo, né? E é isso. Eu sabia que você, como leitora, seria também uma boa crítica nesse sentido, né? De estar acrescentando ou não. Porque você vai para jogo com tudo, né? Então, assim, se fosse... Ai, tá muito fraquinho esse livro, eu sei que você ia falar também. Gente, mas é esse tipo de... Primeiro eu quero voltar na parte do... o livro tem que ter dica, mais uma caixa, né?
Mais uma caixa. E eu amo saber que eu sou esse lugar para muitas pessoas de, cara, você vai me trazer a verdade. Isso. E a verdade esse livro contribui muito. Mas assim, quando a gente pensa em contribuição, a gente pensa em querer uma solução. E isso é uma outra caixa. As nossas soluções, elas são individuais. E você olhar uma outra história contada, que raramente é contada, que ela traz uma organização ali do que aconteceu depois do quê. Porque quando eu olho um livro assim, eu penso, e a minha vida? Se eu fosse contar, como que eu ia organizar? Eu não consigo achar essa linha mestra, por enquanto, que você encontrou. Então, ver alguém que fez isso traz uma clareza da gente começar a buscar o nosso alinhamento. O que aconteceu depois do quê, para eu estar onde eu estou agora, e eu estou gostando de onde eu estou, qual é o próximo passo que eu quero dar. Então, por isso que eu não trabalho com dicas no meu trabalho, e quando o seu livro não trouxe dicas, eu achei maravilhoso. Porque empodere as pessoas para que elas tomem decisões, não para você tomar decisões por elas. Exatamente. É muito pobre isso, né? Eu acho que aí é que tá. Gente, 80% dos livros de autoajuda não são autoajuda. É alguém te dizendo o que você tem que fazer. Abre o olho aí, galera, entendeu? Vocês não estão se autoajudando nada. Vocês estão seguindo o conselho de outra pessoa e ponto. Eu acho que isso não é ir para dentro. E eu acho que aí é que está, assim, né? Ontem eu falei que na primeira live eu falei que eu gostei muito do livro, né? Do resultado final. Eu gosto do livro que eu escrevi, não é um livro que eu leio e falo, não, me dá medo, cagaço, tudo, nervoso, tudo quando eu leio, né? Ontem li uma parte aqui ao vivo que eu falei, meu Deus, não quero que ninguém mais leia, mas eu tô lendo para as pessoas. Mas assim, eu gosto porque ele é profundo nesse sentido, assim, tem o sentimento desde o âmago mesmo. E eu acho que isso choca, traz aquele pontinho, né, pontito de choque, assim, de, ai, ui, isso aqui pegou meio, em mim, mas aí é do tipo, eu sigo aqui viva, né, não é de morrer, né, de novo. Não é de morrer. E aí a pessoa começa pode relacionar isso com ela de alguma maneira. Você sentiu quando ou em que situação, em que momento do livro e tal, você sentiu algo desse choque, assim, do tipo, ai, Júlia, muita verdade aqui. Essa eu preferia não ter conhecido. Não, preferia não ter conhecido, não teve não, mas momentos de muita verdade teve. Porque foi o que eu te disse, é inevitável a gente pegar a sua história e começar a fazer paralelos com a nossa. E aí eu penso em coisas que você disse ali e eu pensei, se fosse eu, essa parte similar da minha vida, eu gostaria de ter num livro todo mundo lendo? Porque é engraçado, assim, vai ter partes ali que as pessoas vão pensar... Não, porque eu também não gostaria. Vão ter partes ali que as pessoas vão pensar, é essa parte aqui que ela tá falando. E sim, a primeiro momento vai ter uns pontos ali que a gente já sabe que vão dar uma escandalizadinha suave ou nem tanto na sociedade, nas pessoas que lerem. Mas tem outros pontos que eu acredito que são muito mais sensíveis, porque uma coisa são os fatos que aconteceram e o que se abriu. A outra é o nível de vulnerabilidade para dizer o sentir que estava ali. Quando você traz questões da relação com o que você processou e elaborou para falar com o João, que é seu filho, sobre ser lésbica, sobre o que estava rolando, como que você estava se descobrindo, as conversas com os seus pais, o que você sentiu deles, como eles reagiram, porque a realidade é todo mundo tem um certo nível de preconceito. E os preconceitos têm a ver com ignorância também, com falta de convivência, com falta de clareza. E aí, no meu trabalho, na minha vida, ontem mesmo eu fiz uma postagem super vulnerável. Me senti colocando a bunda na janela. E nessas horas é importante essa conexão de ver outras pessoas autênticas fazendo movimentos importantes para que a gente continue contribuindo desse lugar de verdade, de vulnerabilidade. Porque dói, não é gostosinho. Então, assim, as partes obviamente chocantes, elas me impressionaram, porque assim, só porque a gente não tinha falado sobre.
Se a gente não tivesse conversado sobre, ia ser ok, faz parte da vida. Mas Não, as algumas partes. até você sabia, mas elas, eu acho que descrever com detalhes também é outra história. E eu tentei fazer de alguma forma que eu passasse realmente o sentimento que eu sentia ali. Muitas vezes eu chorei escrevendo por isso, porque foi reviver partes duras, né? Essa parte da vulnerabilidade, do sentir, da conexão com os pais, do lidar com os preconceitos, tanto os internos quanto os externos, porque quando a gente está bem nutrida, às vezes é foda você perceber que as pessoas mais próximas naquele momento não são as que vão te acolher, porque elas de fato não conseguem Pois é. andar na história na mesma velocidade que você que está vivendo, e você que está vivendo já está numa velocidade muito além da que você queria estar andando, né? E pessoas de fora, às vezes, são as que mais acolhem a gente, porque ou já passaram por isso, ou porque tem um isolamento emocional diferente daquele das pessoas da nossa vida. Então, eu achei essas histórias de vulnerabilidade das relações mais próximas, assim, muito mais marcante para mim. Do, ai, da minha vida, essa parte aqui, eu ia falar? Ia, mas, É. que dor. E é justamente essa parte 2, né? Que é a parte que a gente vai trazer um pouco mais aqui para as pessoas conhecerem hoje, das escolhas que eu fiz. Então, retomando, o livro está dividido em 3 partes: as escolhas que eu não fiz, as escolhas que eu fiz e as escolhas que eu refiz. É, e aí parece que eu vivi a vida assim, né? Ah, estou não fazendo escolhas, agora estou fazendo, agora estou refazendo. Não, gente, isso aí foi só uma maneira que eu encontrei de estruturar, mas eu tava vivendo aí no meio do olho do tornado aí, sabe? No meio, não sabendo nada. E aí, é pra gente entrar um pouquinho no. Vou por aqui mostrar só essa parte das escolhas que eu fiz, que tem 3 temas principais, que é o primeiro, né? Quando me descobri lésbica aos 30 e agora o que fazer com isso. A orientação sexual que não se escolhe, mas. E aí eu conto o que é esse mais, que na verdade é a gente tem que fazer uma decisão se a gente vai querer assumir ou não, né? Porque não se escolhe, mas eu posso querer assumir ou posso querer fingir que não. O meu segundo casamento, quando eu me casei com a minha ex-mulher, que agora já é ex, mas nesse momento que eu casei com ela não era. E esse capítulo que fala, conta toda a história do João, que é o que a Erika falou, que conta a história de como foi, né, conversar com ele e tal, e todo esse processo. E o capítulo que conta da minha relação com o meu ex-marido, que é o pai do meu filho, e que hoje somos muito amigos, e também para quebrar um pouco isso. Essa foi uma coisa que eu percebi, sabe? O livro ele fala basicamente sobre essa questão, né, do se não, não é que ele é para pessoas que estão se descobrindo sua sexualidade, não tem nada a ver com isso, mas Não. a temática principal da minha história, que mudou toda a minha história, foi ter sido heterossexual, criada na igreja até os 30 anos e de repente me descobri lésbica depois de estar casada e com um filho de 3 anos. Então, assim, essa é a temática principal, mas ela trata muitas outras. E eu quebrar outras desse negócio de essas duas coisas juntas não pode, né? Então, mãe e livre não pode, lésbica e cristã não pode. Sei lá, várias coisas. E uma delas é essa. Separada e amiga do ex não pode. Exatamente. É isso que eu ia falar, essa. Porque, né, a frase é ex-marido bom é ex-marido morto, né? Quem criou essa Não. frase, gente? Pelo amor de Deus. Por isso que eu fiz um paralelo com essa frase, porque. E aí todo mundo pensa, ai, mas deve ser a sorte da pessoa e tal, não sei o quê. E aí no livro eu conto que foi também difícil criar essa relação, né? Que hoje a gente tem. Então, como que foi para você, assim, essa parte que no final, não sei, teve algumas coisas que bom, a Erika me mandou uma foto quando ela terminou de ler o livro, chorando. E aí eu pensei, espero que seja de alegria, porque senão é porque o livro tá muito ruim. Não, é brincadeira. E eu fiquei muito feliz, muito emocionada, mas não sei se você quiser contar por quê, assim, né? O que foi que te emocionou, o que realmente te trouxe para dentro desse
mundo da autenticidade, sabe? Porque também é autêntico, né? Mandar uma foto chorando no final. E eu quero causar isso mesmo nas pessoas. Tem uma parte assim que a gente tá muito acostumado a achar que é para chorar em filme de Hollywood bonito, romance, fofinho. E a realidade é que a verdade ela conecta num lugar muito profundo. E sentir toda a verdade do que estava sendo dito é tocante. Então, eu espero de verdade que quem leia o livro perceba que ele não foi feito para ser emocionante, que ele é emocionante porque ele é verdadeiro. Então, assim, não é um espaço de essa história contém fatos reais e ela foi romantizada para tornar você viciado em draminhas de Hollywood. Não, não é isso. Não foi feita para ser emocionante, não foi romantizada para ser tocante. É uma história real que se conecta profundamente com quem baixar as barreiras para perceber a verdade ali. E como eu te conheço, eu sinto a verdade que estava ali. E você acha que quem me conhece e sabe a minha história, ainda assim vai tirar proveito do livro, no sentido Muito. Porque tem gente que pensa, ah, não, já conhece essa história. E de repente não vai querer ler porque já conhece essa história. Não, primeiro, né? Se um bom livro, um bom filme a gente vê mais de uma vez e tira mais de uma informação interessante, não é possível que alguém que já conheça a sua história leia o seu livro e não descubra nada de novo. Principalmente porque você traz muito da sua elaboração mental, das suas questões de terapia, de autodescoberta. Então, por mais que a gente troca super, nossa, a gente já conversou sobre muitas coisas. E eventos que foram passados aqui, ainda assim, eu que tenho uma proximidade grande com você, tive grandes descobertas do camadas adicionais que tinham ali. A gente acha que conhece as pessoas porque a gente vê as pessoas, porque a gente conversa com as pessoas, mas a realidade é que a gente vai até o nível de profundidade, primeiro, que a gente está pronto para receber, que a gente já trabalhou na gente e que a gente está disposto a acolher o outro. Não é porque a pessoa passou pela tua vida que naquele momento ela tinha espaço para acolher tudo o que você estava trazendo. Pois é, a gente falou isso a questão da família, né? A questão dos meus pais de ter sido difícil aceitar é esse exemplo, assim. Para eles demorou o tempo que precisou demorar e eu tinha que respeitar isso. Mas já que você falou disso, vamos entrar então na pergunta que eu estou fazendo, porque é o motivo dessas lives, que é descobrir para quem é este livro e para quem não é este livro, porque sabemos que não é um livro para todo mundo. Então, primeiro a parte fácil. Para quem deve ler este livro, A Coragem de Ser Autêntica? Cara, eu tenho um podcast que chama @Mulheres Inconformadas Podcast. E toda vez que eu vou fazer a abertura do podcast, eu faço uma descrição do para quem é. E eu sinto que é muito similar. Porque, assim, é para quem tá olhando para a própria vida e pensa, será que é só isso? Que tá insatisfeita e ainda não sabe com o que é. Porque, às vezes, a pessoa pode ter uma norma tão pré-estabelecida do que era felicidade para ela, que ela foi lá e preencheu todo o checklist e, de repente, deu aquele vaziozinho. Tipo, eu fiz, mas eu não senti esse preenchimento, essa completude. Então, eu sinto que é para pessoas que estão buscando algo além, para pessoas que estão se sentindo não acolhidas nos próprios meios, nos próprios círculos, para às vezes perceber que tem algo além daquilo. Para pessoas que não se conformam em ter que ser uma coisa ou outra. Abundância para mim é agregar. Esse negócio de falar ou, exclui, tira, para. Acho muito chato. Eu sei que em alguns momentos da vida a gente vai precisar escolher, mas as escolhas são alinhadas com quem a gente é e não com o que os outros acham que a gente deveria ser. Exatamente. Então, assim, eu não sei para quem mais quer. Eu acho que para pessoas inconformadas, para pessoas que estão buscando algo além,
para pessoas que querem se sentir pertencentes e ver uma história diferente. De alguém que se fudeu tanto quanto, ou até um pouquinho mais. Dá uma sensação de acolhimento quando a gente vê alguém que se lascou um pouquinho mais. Alguém que se fudeu bastante. Começar por essa apresentação, né, no meu Instagram. Alguém que... Mas eu sei que é isso. E a resposta do pra quem não é. Essa, na verdade, é a resposta mais importante, porque entre as coisas que não queremos não queremos matar ninguém do coração, não queremos que ninguém... né? Não sabe que eu queremos. sou a pessoa errada. Não, eu sou a pessoa errada para responder isso. Não queremos matar ninguém do coração. Cara, se a pessoa estiver disponível para morrer do coração, venha. Sabe? Pô, quem sou eu para limitar a escolha do outro de querer morrer do coração? Se você tá muito conformado com a sua vida, tá muito feliz, tá dando tudo muito certo, leia, pode ser que você descubra que dá para melhorar. Leia, pode ser que você descubra que tá uma merda e você tá se enganando. Deixa eu ver o que mais. Por exemplo, uma pessoa que é muito preconceituosa e que não tá afim de mudar o preconceito dela. E que... Leia. Cara, olha, pra quem quer bala na agulha pra falar mal, vai conseguir. Quem quer bala na agulha pra falar bem, vai conseguir também. Eu acho que é felicidade. Sim, se a pessoa tá disposta, haters gonna hate, não tem jeito. Então, assim, se você quiser ler o livro da Julie pra falar assim, nossa, esse mundo tá perdido, sim, está, a gente adora. Não, sim, está, a gente adora. Por quê? Porque o mundo tá perdido pra você, mas pra muita gente tá achado. Vai escolher tua turma melhor. Eu não acho que não é pra alguém. Porque, assim, se você não tá aberto a receber uma provocação da existência de algo além de você nessa vida, vai fazer esse DNA de filho único do universo, porque tá estranho. Vê, gente, é por esse nível de sinceridade. Por isso é que ela era uma das pessoas mais indicadas para ler o livro na versão beta. Porque se tivesse uma merda, ela diria, está uma merda. Ela Mas como eu também te disse, eu não era a melhor crítica. Porque quando você falava assim, tá chocante, eu falava, tá pouco, pode colocar mais. Também é verdade. Também é verdade. Mas... pode ser. Eu entendo o que você quer dizer, mas assim, eu digo isso de para quem não é o livro, porque não é um livro, realmente, eu juro. E eu já fui essa pessoa, vale? Que quer, assim, chocar todo mundo e dane-se. Não é essa a ideia do livro. Não é um livro que eu fiz pensando, quero ver agora a gente que é preconceituosa, vai ler e vai se ferrar. Não tem essa energia. Então, quando eu digo que eu sinto que às vezes não é para algumas pessoas, é porque eu não quero... não é a minha intenção, né? Causar mal, que a pessoa revire o estômago aí e esteja sem dormir pensando como alguém pode escrever absurdos destes. Então, mas é verdade. Na verdade, se a pessoa sentiu isso, tá dentro dela, né? Honestamente, a gente tem controle de como a pessoa vai se sentir? De jeito nenhum. Então, assim, a pessoa pode ler com nossa, vou encontrar a minha turma. Vai falar, Julie, não esperava. E vai te julgar horrores. E outras, provavelmente, vão ler com algum preconceito e, de repente, vão ver verdades e sentimentos reais que talvez elas já tenham experienciado em outros tipos de vivência na vida delas e que se conectar com algo além do que elas achavam que era possível. Eu sinto que é um livro de abrir um espaço pra gente se amar, se aceitar, ser mais autêntica, sim, ser mais corajosa também, mas também olhar para as outras pessoas com mais generosidade, mais bondade. Se não for pra isso... Isso eu quero. Se não for pra isso, cara, assim, se você já não tá querendo semear isso no mundo... Não vai ler livro, vai, sei lá, vai fazer o que você quiser, vai procurar tua turma. Se não for para ser generoso, bondoso e olhar para as outras pessoas com um pouquinho mais de afeto e acolhimento, para que a gente está aqui? Não faz sentido.
a minha missão de vida, né, assim, que eu penso que nesse sentido, meu propósito, né, do tipo, tudo que eu faço eu quero que contribua para isso, é diminuir o preconceito no mundo, porque quando a gente passa da maioria para a minoria e a gente se dá conta realmente da diferença que é e de que tem gente que morre de verdade por causa disso, de que tem famílias que são absolutamente destruídas por causa disso, né? Caso de mãe que matou o filho porque era homossexual. Então, assim, histórias e histórias e histórias que a gente não sabe quando a gente não, quando a gente está longe disso. E eu tive que escutar do meu filho, por exemplo, né, eu conto, é nessa parte, né, inclusive, é nessa parte 2 que uma das histórias. Você já vai me falar qual parte você separou para a gente ler. De qual capítulo é? Ai, pera. Aí eu não marquei. Dá um 6, 7, segundo. 8, 9, Eu vou 10. tentar não perder a página. É do E capítulo 6. 6? 6. Vale. É o primeiro dessa parte. E aí, no capítulo 9, que é quando eu conto a história do João, eu conto que, na verdade, né, eu morrendo de medo de como ia ser e tal, e eu tive a pergunta contrária, né? Que foi, por que que algumas pessoas não... por que que tem que pedir para respeitar os gays? Por que que tem que pedir para respeitar os gays? Foi a pergunta que ele me fez. Porque no mundo dele, ele já estava acostumado a me ver. Nessa altura, já fazia 3 anos mais ou menos que eu estava, né, com a minha ex-mulher, que foi quem ele conheceu comigo, mais do que o pai dele. Ele nem lembrava de mim junto com o pai dele, porque a gente se separou, ele tinha menos de 3 anos. Não, 3 anos. E aí é isso, assim, né? É uma inversão de valores, né? Eu ter que falar para o meu filho que sim, filho, que tem gente que não me respeita só por causa disso, então eu tenho que exigir respeito. É, eu não sei, é o que eu falei, gente. Oxalá, como eles dizem aqui, né? Oxalá eu não tivesse que escrever esse livro, porque isso significaria que já tá tudo bem. Quero ler a parte do livro que eu separei. E Quer quero ler ver se eu você? consigo fazer isso sem chorar. Tá bom. Eu li as outras, mas eu vou adorar se você ler você. Eu vou deixar você na tela, então. E aí, moço, fala pra mim, é o capítulo Um 6 que você pouquinho falou? antes de uma luz no fim do túnel, de um longo túnel. Uma luz no fim de um longo túnel. São 2 parágrafos antes. Tá, uma luz no fim de um longo túnel. Esses são. Aqui, ó, vou aproveitar que já estamos aqui. A gente já passeia pelo capítulo 6, que já o capítulo 6 já tem umas coisas boas, assim, do tipo, esse Uhum. subtítulo aqui, os homossexuais vão pro inferno, que é algo que eu escutei a minha vida inteira. Deus tá vendo, o Deus tá vendo, Deus tá Senhor. vendo, é complexo. Nossa Senhora. É, descobrindo-me dos pés à cabeça, perdoa, filho. Ai, vai ser É no daqui que eu final já. do Perdoa Filho. É no final do perdoa, É filho, no né? final do Perdoa Filho. Essa, Ah, é então aí tá bom. mesmo. Então tá Ai, bom. Nossa Senhora da Bicicletinha, me dá equilíbrio para eu conseguir ler isso sem chorar. Não, Bora se lá. chorar não tem problema. Se chorar, você continua se eu me debulhar? Eu continuo. Tá bem. Então eu vou ler aqui essa parte. Foi então que em uma sessão de terapia eu disse para a Lúcia que estava pensando em desistir de tudo pelo João, pelo medo de me assumir lésbica causasse sua infelicidade. E ela, com a sabedoria de sempre, me disse uma daquelas frases de efeito que nunca mais saíram da minha vida. Apenas pais felizes podem criar filhos felizes. Não pais juntos, não pais heterossexuais, nem pais ricos, nem pais que se sacrificam. Apenas pais felizes podem criar filhos felizes. Chorei muito, num misto de alívio e alegria em pensar que poderia encontrar esse caminho, em que não precisaria abrir mão da minha felicidade para que meu filho fosse feliz. Ui. Naquele dia, voltei para casa bastante decidida a conversar com a minha namorada e dizer que eu estava pronta para ir me assumindo aos poucos, pelo menos para os amigos próximos. Vislumbrei-nos passeando de mãos dadas pelas ruas sem preocupação nem medo de encontrar alguém. E saímos nós 3, eu, ela e João, fazendo programas em famílias.
Mas à noite, quando fui colocá-lo para dormir, e eu vi um "eu te amo, mamãe", como muitas vezes ele dizia, de novo senti medo. Medo de que as minhas atitudes e escolhas não fossem merecedoras daquele amor. "Me perdoa, filho", eu disse baixinho, depois que ele já tinha pegado no sono, as lágrimas escorrendo, as mãos acariciando seu rostinho. "Me perdoa, filho, se algumas das minhas escolhas te fizeram sofrer, mas eu preciso ser feliz para poder te ajudar a ser feliz também." Também gostei. Ai, Senhor amado. Eu acho que tem que vir com uma caixa de lenço esse livro. Ali na frente não era uma caixa de lenço, é isso? Gente, a capa, ó, vocês entenderam mal, tá? A caixa significa compre uma caixa de lenço que vocês vão precisar. Ai, meu, é foda, viu? Não tem outra palavra. Eu também, essa é uma das partes que mais me emociona, porque eu lembro muito, muito, muito forte dessa sensação. E eu contei de um dia específico que eu me lembro, mas essa frase do "me perdoa, filho", eu falei pra ele dormindo meses. Assim, era um sentimento já recorrente, sabe? E, na dedicatória, né, nos agradecimentos, que são os agradecimentos que foi mais difícil escrever os agradecimentos que o livro, porque eu não queria agradecer as pessoas que eu sabia que eu ia poder machucar de alguma forma. E uma das coisas que eu escrevi para o João agradecendo a ele foi isso, e dizendo isso, sabe, que por causa dele eu quase desisti de tudo, mas também por causa dele eu resolvi ter essa coragem de ser autêntica e ser feliz sendo que eu sou, para que um dia ele pudesse ser também. Nossa, eu acredito tanto nisso e confio tanto que, assim, é para além do que você tá trazendo aqui, que você sentiu. É um lugar completo de confiança de que, cara, as nossas decisões, o nosso exemplo vivo daquilo que a gente acredita, essa é a coragem de ser autêntica, né? Da gente viver uma verdade tão grande dentro de nós e ela ser mutante, ser mutável, e a gente não precisar casar com uma verdade, porque é a verdade daquele momento, Exato. que a gente empodera as outras pessoas. E que lindo você ter tido depois a conversa com ele de, cara, por que a gente precisa respeitar os gays, mãe? Tipo, o que aconteceu pra gente precisar respeitar os gays? E ser difícil de explicar do porquê que tem que respeitar, porque é óbvio que tem que respeitar. Eu lembro Mas também como explicar isso para uma criança? eu lembro uma vez também na escola dele, tinha um anúncio. Eu acho que eu tenho um post no blog que conta essa história. Tinha um anúncio na escola dele dizendo é, tantos gays são mortos por mês, não sei o que, ou assim, no Brasil e tal, apenas por amarem quem amam. E ele olhou aquilo e me olhou e falou, é verdade isso? Com esse medo no olhar de tipo, minha mãe tá nessa situação, né? E então, assim, o meu único objetivo é que ninguém tenha que sentir isso mais, sabe? Nenhum filho de uma mãe que seja lésbica ou nenhuma mãe de um filho que seja gay. Meus pais também tinham esse medo muito grande. Os meus pais tinham medo, primeiro, de que eu fosse pro inferno, porque é o que eles aprenderam toda a vida, e é o que eles aprenderam assim, né? Tipo, eu entendo. Quê? Eu não quis rir. Saiu mais rápido. Hoje eu dou risada também, mas é que eu sei, eu também acreditei nisso, né, no começo. Então eu sei o forte que é. E também tinha um medo isso, de que eu pudesse sofrer de verdade alguma coisa, sabe? Algum preconceito real com isso e agressão e o que fosse. E é para isso, né? Então, assim, vai chocar? Vai. Sinto muito. É o que tem para hoje. Vai te chocar pra gente abrir os olhos para algo novo. E eu acabei rindo, assim, porque até na primeira live que você fez, o trechinho que você leu foi exatamente falando como um Deus que me fez exatamente como eu sou, uma expressão única que ama mulher e que gosta de mulher. E que por que para esse Deus a expressão correta seria eu me reprimir
e me tornar algo que eu não sou, algo que ele não me fez para ser. Ah, Pois é. É, uau! é muito complexo, né? Porque a religião, ela realmente, ela quase que não te deixa escolha, assim, sabe? Ela está formatada para você ter medo, né? Então, enfim, eu passei por muitas coisas que eu sei que não foi culpa de Deus, nem dos meus pais, nem, na verdade, da pessoa da minha própria igreja que estava falando. É algo de milhões de anos, de séculos, sabe, de um controle da sociedade que vem desde a religião, que a gente sofre, é como o machismo estrutural, a gente sofre esse controle da religião sem saber, sabe? Quantas vezes uma mulher é, não sei, se sentiu mais pecadora por, sei lá, tá com uma saia curta ou o que seja. É, só para começar por aí, tem muita igreja que mulher tem roupas que não pode usar e com os homens ninguém fala, né? Então, se mistura muita coisa. E Isso também é uma boa. Se você é mulher e passa por essas situações de te limitarem, isso te parecer descabido, esse livro é tão pra você. Esse livro é tão pra você. Primeiro, é uma leitura gostosa, é uma leitura fácil, é emocionante, não foi romantizado, tudo que tá ali que emociona é verdadeiro. Então, se você se sentir tocado por essa história, mesmo que ela te pareça completamente estranha pro estilo de vida que você quer ter, percebe o quanto de verdade tem ali e amplia seu horizonte. Isso às vezes vai te ajudar a olhar pelo menos com mais empatia para uma pessoa que passa algo que você não entende. Você pode não entender, pode não apoiar, pode não muita coisa, mas percebe que tem um ser humano ali e que ele está sentindo coisas que você não tem como ter noção que estão acontecendo dentro dele. é isso. Tem uma. Eu não lembro se alguém contou essa história, ou se foi uma metáfora, ou se eu vi no Instagram, enfim, de um pai no metrô com as crianças fazendo um barulho e correndo de um lado para o outro e tal, não sei o quê. Acho que a gente já até falou, se bobear, dessa história. E aí alguém chama. E aí a galera olhando, e o pai sem fazer nada, olhando para baixo. E aí alguém uma hora não aguenta e chama a atenção desse pai e fala: Oiê, você não tá vendo que, tipo, seus filhos estão acabando com o metrô aqui e você não tá fazendo nada? E aí o cara olha e fala assim: desculpa, eu não percebi. A minha esposa acaba de morrer e eu tô levando eles pra casa pensando em como eu vou contar que a mãe deles morreu. Então, cada um está vivendo a sua batalha. E quando a gente não vai e pergunta, a gente não sabe. Então, de alguma forma, e essa sim é um choque que eu quero dar com esse livro. O mesmo choque que você teve agora de ouvir isso, e que eu tive toda vez que eu conto essa história, eu lembro. É isso. É assim, para de julgar as pessoas sem saber o que elas realmente estão sentindo. Quer me julgar? Lê o livro primeiro. Aí acho que tá uma boa coisa para dizer. Tá bom, talvez o livro não é que ele não é para algumas pessoas, mas se você quer me julgar, eu te convido a ler meu livro primeiro e aí depois você pode dizer o que você quiser. Tem uma parte, assim, já que a minha especialidade aqui é autoestima, muitas vezes as pessoas se empoderam a julgar as pessoas ou porque elas estão desarrumadas, ou elas acham que as pessoas que estão muito arrumadas, que elas não têm questões com a autoestima. E isso tem completa correlação com o livro aqui. Porque você olha para as pessoas e tira conclusões dado a sua vivência, a sua experiência. E embaixo de uma pessoa super arrumada, pode ter alguém sofrendo, preso numa armadura gigantesca, de estar cumprindo papéis sociais, de estar vestindo a melhor roupa, o melhor perfume, o melhor sorriso, simplesmente porque ela não, ao menos, tem a noção de que ela pode ser amada sendo vulnerável, mostrando os medos, as vergonhas, as culpas. E eu tô falando isso de um lugarzinho de fala sentada no meu trono, no meu palanque. Vivi nesse lugar sofridamente sozinha por muito tempo. Ao mesmo tempo, às vezes você olha para uma pessoa que não tá tão arrumada assim, pensa, nossa, largada, desleixada, não se importa.
ela pode estar simplesmente confortável. Ou ela pode estar passando por um momento que o se acolher é se manter o mais confortável e ter o mínimo de trabalho com a parte externa, já que ela está cuidando do interno. Tem tantas nuances entre Ou ela tudo pode isso. só ser autêntica e tá querendo sair esse dia relaxada. E que mais Exato. dá? Ou seja, que isso tem a ver com a sua vida, meu filho? Exato. Então, assim, solta esse lugar. E percebe também que quanto mais você julga outras pessoas, mais você se torna apto a julgar. E a primeira pessoa que mais vive com você é você mesmo. Então, se você é muito bom em julgar as outras pessoas, vou te dizer, você é muito melhor em se julgar. Sai um pouco do seu palanquinho, lê esse livro, toma uma chacoalhadinha no teu universo, reposiciona algumas ideias, se abre a amar outras pessoas, a reconhecer que elas estão vivendo histórias muito diferentes das suas, mas também muito parecidas, porque tá todo mundo tentando ser feliz, todo mundo tentando ser amado, pertencer, e não é pertencer a qualquer custo, pertence aos lugares que de fato fazem sentido para você. Ai, que bonito! Ai, amor, muito obrigada. Puxa, estou muito feliz de verdade com com essa conversa, com esse depoimento. Tem coisas que você me falou hoje que, apesar de você já ter dado vários feedbacks sobre o livro e tal, tem várias coisas que você falou que eu não tinha ouvido ainda e foi muito gostoso ouvir. Ai, eu tô muito feliz, apesar de com muito medo, apesar de com o na mão mesmo, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo saber que já causou isso em algumas pessoas, que sejam duas, não tem problema, é esse o objetivo. E Olha, pode agora. deixar que eu já indiquei para algumas muito específicas. Seu livro já está comprado. Ai, que delícia! Muito obrigada, de verdade, de coração, por ter participado disso. Ah, não, você não teve nem opção, né? Inclusive, eu me ofereci. É verdade. Mas eu digo por ter participado disso, não só da live, mas também Ah, do processo de escrever o livro, de verdade. Por ter se comprometido aí com não vou deixar ela desistir. cara, que faça o papel dele, que é tocar outras pessoas. Tô comprometida que isso aconteça, porque eu acredito mesmo, assim, quando eu fui falar no Stories sobre a nossa live, eu falei, cara, eu te admiro muito, você sabe, não é novidadezinha. Eu realmente sinto que essa história pode fazer diferença na vida de muitas pessoas que nem sabem que estão precisando disso. Então, se você não sabe se o livro é para você, se você está na dúvida, compra, lê. Não é de morrer, não é de morrer. E é muita contribuição, é muita contribuição. Esse tanto de verdade que você traz, essa vulnerabilidade, é o que modifica o mundo. Ai, que bonito. Muito obrigada, de verdade, de coração. Eu também te admiro muito, também sei a mulher foda que você é e sou muito agradecida por tudo que você já me ajudou a passar de barreiras internas e continua ajudando. A gente tem uma troca muito deliciosa mesmo e eu sou muito feliz de ter pessoas assim na minha vida que ajudam a que essa coragem ser autêntica seja mantida, sabe? Essa chaminha acesa aí, porque eu já falei, não é uma coisa que você ganha e tem pra vida. Então, você faz parte de manter essa chama acesa, saiba disso. Idem. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Essa live vai ficar salva, vai deixar no seu perfil também, né? Para quem não conhecia a Érica, bem-vindas ao seu perfil, vale muito a pena. E amanhã eu volto com a penúltima live e eu vou trazer a Raquel Agavino, que é a editora que fez a revisão final do livro, a leitura crítica, e que tem bastante participação no processo da estruturação, essa aí que foi tão difícil de fazer do livro. E eu vou contar um pouquinho como foi isso. Um beijo, amor. Beijo, amor. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, Beijo. gente. Beijo.